Abra sua Bíblia, por favor, no livro mais difícil de toda a Bíblia, Gênesis. Esse é muito difícil achar. Está bem lá no primeiro, lá, vem? Gênesis capítulo 6, versículo 6. Eu deixei essa imagem aí para você ir pensando nisso aí, no que nós queremos falar nesta noite aqui. Talvez você ouviu essa frase essa semana. Está adiantando nada tu ir para a igreja, hein? Talvez você ouviu essa frase esse mês. Está adiantando alguma coisa para a igreja desse jeito? Mas eu deixei essa frase aí de propósito mesmo, para dizer para você que adianta ir à igreja sim. Amém? Construir algo que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Todo mundo achou? Diz assim, a minha tradução vai estar diferente, que é a mensagem, mas vai dar o sentido aí também. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle, desde cedo, de manhã até a noite. As pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Ele estava muito triste. Na tua tradução de repente vai estar: e doeu o seu coração. Eu quero mandar um abraço especial aqui, não posso esquecer dessa pessoa, gente. O Mardoqueu falou que ia estar assistindo de casa. Então, Mardoque, ó, um beijão no seu coração. Você também que está na internet aí, não pode esquecer dos irmãos que estão na internet, né? Não deu para vir para o culto, mas está em casa assistindo aí. Quero deixar aqui o meu abraço aqui, a alegria de ter você que está nos assistindo aí agora. Você, amigo espírita, né? Amigo católico, amigo ateu também, amigo evangélico. É muito bom ter você aí do outro lado aí. Não está aqui conosco, mas está aí ouvindo aí a palavra aí. Nos suporte aí, amém? Por alguns minutos, que Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele está falando de Noé e é muito conhecido. E eu quero respeitar as pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Há muitos que não acreditam. Acham que isso aqui é somente um livro, né? Um conto de história, um conto de fadas. E nós respeitamos, porque as pessoas decidem o que querem e elas fazem o que elas querem da vida delas. Nós respeitamos isso. Mas esse texto que nós lemos aqui, por mais que você não acredite que existiu um homem chamado Noé, Felipe, isso aí é a minha historinha. Eu não acredito que existiu esse homem. Se o nome dele era Noé ou não, no seu entendimento, o que importa é que não só as escrituras, isso aqui é o documento do cristianismo, é o documento do meu amigo católico que assiste aí, ou talvez está aqui também, junto conosco aqui, dos evangélicos. Esse é o documento que registra os fatos que aconteceram alguns anos atrás, e bota alguns anos atrás aí. E eu respeito isso. Quer ver um exemplo? Eu nunca vi o Pedro Álvares Cabral, mas na escola você aprendeu que ele descobriu quem? Através de documentos, através de relatos. Então, essa pessoa existiu, e através de documentos e estudo nós vamos vendo que essa pessoa existiu. E eu respeito isso, as pessoas não acreditarem. Mas a própria ciência e pesquisadores, eles investigaram a fundo essa cena e essa história acerca de Noé, do texto que nós acabamos de ler aqui. Pesquisadores encontraram lá no Monte Ararat, um monte muito alto, vestígios, resquícios, que verdadeiramente um barco parou ali, um grande barco parou ali. E ele só pode ter parado ali, né, irmãos? De acordo com como diz as escrituras, através de muitas águas ele conseguiu parar ali. Então, os pesquisadores comprovam isso. Nós, os da fé, aqueles que seguem a Deus e seguem a Jesus Cristo, temos o nosso documento. O nosso documento são as escrituras. Você vai ver na Bíblia Noé aparecendo algumas vezes na Bíblia. Em Gênesis ele aparece. Você vai ver ele aparecendo lá no livro de Ezequiel 14:14. Não precisa colocar não, Marcelão. Ezequiel 14:14. Deus estava falando acerca de uma fome que haveria entre o seu povo. E aí Deus disse o seguinte, lá em Ezequiel 14:14: ainda que esses homens estivessem no meio dessa cidade,
eles não poderiam livrar essa cidade da fome que haveria de vir, mas eles iriam livrar eles mesmos, olha o que diz lá, pela justiça deles. Quem são esses homens? Jó, Daniel e Noé. Noé está no meio da história da Bíblia, lá no livro de Ezequiel, lá está falando de Noé. Se você for no livro de Judas, não os Iscariotes, mas se você for no livro de Judas, lá no final, antes do Apocalipse, o livro de Judas também vai mencionar a cerca e vai falar sobre Noé. Repare, pessoas em diferentes anos, e muito diferentes anos, bota anos diferentes nisso, falando acerca desse homem, desse texto que nós lemos aqui. Você vai ver Pedro, em 2 Pedro 2,5, vai dizer que Noé era o pregoeiro da justiça. O que é isso, Felipe? Um pregador da justiça. 2 Pedro 2,5 vai falar que ele era aquele homem que pregava a justiça no seu tempo, na sua época. No livro de Hebreus também, você vai ver Noé também aparecendo. Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, 7, vai falar que Noé, pela fé, construiu no seco. Ele foi avisado divinamente e ele construiu no seco. Ele ouviu Deus falar com ele e ele obedeceu isso. E você vai ver também o nosso modelo, o centro, como o Anderson cantou aqui, Jesus Cristo, em Mateus 24, 37, a partir disso, Jesus começa a falar também de Noé. Reparem, profetas falaram de Noé, o livro de Gênesis fala de Noé, apóstolos falaram de Noé, e o próprio Jesus também vai falar de Noé. Só que Jesus está falando de Noé aqui, algo interessante. Jesus está falando do momento onde ele iria voltar para buscar os seus. Buscar quem, Felipe? Aqueles que ouviram a palavra da verdade, em algum nível retrocederam nas coisas que faziam e reconheceram que em algum nível estavam errados. Isso se chama arrependimento, mudança de direção, e se voltaram para Deus. Há uma promessa que Jesus irá voltar. Eu sei, você talvez aí está ouvindo isso desde quando você era pequenininho. Tua avó ouviu, tua avó era criança e ouviu, tua bisavó era criança e ouviu, e até agora ele não voltou. Mas, de acordo com as escrituras, com tudo que está acontecendo ao redor do mundo e as coisas que estão apontando, o relógio do Apocalipse, e quem tem o relógio do Apocalipse não é cristão não, tá? Nem ninguém da fé não, são cientistas que comprovam que o relógio do Apocalipse está apontando para um final. E Jesus está falando de Noé aqui, como iria acontecer a volta dele. A volta dele seria exatamente o texto que nós acabamos de ler. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal, só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. O Eterno ficou triste. É muito bom, e a gente ouve em vários lugares, as pessoas, pregadores e algumas igrejas, nada contra, mas falar sobre isso, tá vendo, irmãos? Olha a maldade, olha o pecado, e eu sempre vou bater nessa tecla. Deus é um Deus de amor e um Deus de graça. Repare que ele fala que a maldade das pessoas estava tão grande, só que ele não diz assim, a maldade está grande, eu já sei o que eu vou fazer. Vou tacar um raio na cabeça de cada um, eu vou logo exterminar essa raça humana. Ele lamentou ter criado o homem. Só que, tecla, ele fala algo interessante. O que ele diz ali? A Bíblia diz aqui que nós estamos lendo que o coração dele ficou triste, irmãos. Isso entristeceu Deus. Deus não queria exterminar a raça humana, não. Isso entristeceu a Deus. Jesus está falando que quando ele voltar, a humanidade estaria exatamente nesse texto que eu acabei de repetir aqui. Desde de manhã até a noite, as pessoas pensando na maldade. O diabo sabe e ele começou a acelerar o propósito, porque ele já está pressentindo que a volta de Jesus está perto, a qualquer momento. E se você não vê Jesus voltar nos ares, nas nuvens, você pode, eu estou pregando aqui agora, falando aqui agora, mas amanhã de manhã você pode ter uma notícia. Olha, sabe aquele rapaz que estava falando lá? Sim, sei, morreu. Jesus pode ter voltado para mim. Eu posso ter sido arrebatado por ele. Tem pessoas que estão esperando. Irmãos, eu quero experimentar o arrebatamento. Quantos aqui querem junto comigo? Irmão, ver Jesus chegando nos ares.
E a gente vai escutar em Apocalipse as trombetas tocando, e os anjos pegando os santos de Deus. Você é uma santa, você é um santo de Deus, e levando com ele para as nuvens. A igreja sendo raptada. Irmãos, eu quero viver isso. Só que Jesus vai dar uma pitada aqui e vai dizer assim: a minha volta vai ser como nos dias de Noé. Como era Filipe nos dias de Noé. As pessoas não tinham tempo para pensar em Deus. As pessoas não tinham tempo para pensar no Criador, né? E Jesus que vai falar em Mateus, não sou eu, tá, irmãos? Leia na sua casa. E as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Filipe, então não posso casar? Olha, eu fui na igreja de Nova Vida, estava tão bom o culto até aquele cara subir. Quando ele subiu, ele disse que eu não podia casar. Não, não é isso que Jesus está falando. Casavam-se e davam-se em casamento. Era o seguinte: pessoas seguiam as suas vidas, né? E não tem nenhum problema em se casar, amém, igreja? Tem que se casar mesmo. Só que o problema é que quando Deus me dá o casamento, eu esqueço daquele que me deu o casamento. Há algum problema festejar? Claro que não. Eu gosto de festejar. Se tiver churrasco na sua casa, me chama que eu quero ir lá, jogando verde para colher maduro aqui. Não tem nenhum problema em festejar. O problema é que no momento em que eu estou festejando, no momento em que eu estou vivenciando isso, acho que isso aqui é o controle, né, Marcelão? No momento que eu estou vivenciando isso, eu vou me esquecendo de Deus. Esse é o momento onde as bênçãos chegam e o abençoador vai ficando de lado. Na verdade, Jesus está falando o seguinte: essas pessoas não vão ter tempo. A minha volta, os discípulos estão curiosos. Como vai ser a sua volta? Como é que nós vamos saber o que vai acontecer? Jesus falou: é fácil. É só vocês se lembrarem dos dias de Noé. Mas, todavia, contudo e porém, Deus tinha um plano de salvação para pessoas que se destacaram naquela época. A Bíblia fala que só Noé se destacou como justiça. E ele como justiça, irmãos, leia na sua casa para depois não falar: olha que o Filipe falou besteira. Veja lá que Deus não está falando que os filhos de Noé eram justos e sua esposa. Está falando Noé. Mas, de acordo com a justiça que estava na vida de Noé, as pessoas da sua casa também foram alcançadas por conta da justiça que ele vivia aqui nessa terra. Deus tem um plano extraordinário. E escuta uma coisa: acreditar nos planos de Deus, no que Deus tem para mim, quando esse projeto ainda está no céu, é o grande lance da fé. Porque acreditar quando isso ainda não chegou é o grande lance da fé. E eu começar a fazer o que Deus está me mandando a fazer, sem mesmo eu ver. Ter fé não, ter para começar não é fé. Fé é começar sem ter. Noé começa a construir sem ver. Por quê? A fé não está atrelada ao que vejo ou ao que sinto. A fé não está atrelada ao que eu estou vendo e ao que eu estou sentindo, Bia. Mas está atrelado ao que eu não vejo e não sinto. A fé está atrelada a isso. Ele começa a construir. Ele tem uma direção de Deus, algo divino, um projeto que ainda estava no campo da mente dele. Saiu do campo da mente de Deus e veio para o campo da mente da ação. Noé, esse aqui é o projeto. Quer salvar a sua vida e quer salvar a sua casa? Esse aqui é o projeto. Faça isso aqui acontecer que você vai salvar a sua vida. E aí, irmãos, eu tenho a certeza que lá na época de Noé aconteceu exatamente isso. Enquanto está no campo da mente, repare nesse desenho. Lá na igreja agora o Filipe vai passando desenhozinho para a gente ver. Isso aí. Repare no desenho que há um projeto na mente de Noé. Que projeto é esse? Quem deu esse projeto? Deus. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Tipo um Maracanã. O barco, a construção era grande. Mas enquanto ele estava no campo da mente dele, é uma coisa. Repare que nessa cena, sai do campo da mente dele, e ele obedece o que Deus mandou ele fazer, e ele começa o quê? Construir. Repare na cena lá atrás, olha as pessoas sorrindo dele. Esse é o momento, irmãos, eu gosto muito de falar isso. Esse é o momento onde você começou uma jornada com Deus. Presta atenção nisso aqui. Você sabia que tem gente que não é abençoada? Deus está dando uma direção, não é abençoada, mas vamos lá, fica ligado no que Deus está falando. Quando Deus entrega isso aí para ele, ele sai do campo da mente e ele coloca isso em prática, porque eu queria passar a próxima para você entender ali.
Porque não basta somente ouvir Deus falar. E eu quero trazer aqui uma boa notícia para você que já começou a construir algo lá na sua casa. Eu gosto muito de falar, eu falei com o pastor Nunes no gabinete ali. O pastor Nunes falou para mim assim: Felipe, Daniel 2:22, Deus vai revelar o oculto e o escondido nessa noite. Porque Deus, Ele conhece o que está em trevas, porque Ele habita na luz. Apóstolo Tiago vai falar que Ele é o Pai das luzes. Talvez você iniciou algo na sua casa, uma construção. Lembra lá da primeira tela que eu coloquei? Não está adiantando nada você ir na igreja, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que adianta sim vir na igreja, adianta sim iniciar uma construção, mas não adianta eu ouvir somente. É necessário obedecer. Olha mais essa, para acabar com as figuras aqui, é muita figura na tua cabeça. Para ouvir a voz de Deus, é preciso diminuir o volume do mundo. Ah, Felipe, não tem como. Que mundo é esse que você está falando, Felipe? Esse mundo e essas vozes que eu estou falando, são as vozes ao contrário, Marcilene. As vozes que se levantam contra você no que diz respeito à sua jornada com Deus. Isso aqui, irmãos, é a grande crise. Deus fala comigo e eu obedeço. Eu tenho a opção de obedecer ou não o que Ele está falando. Ele fala para me fazer algo, eu vou obedecer. Eu que vou decidir, a decisão é sua. Mas se eu obedeço, alguma coisa vai começar a acontecer. Mas essa aqui é a grande crise. É porque às vezes nós queremos que Deus... E nós, irmãos, viemos para esse reino esperando algo. E às vezes parece até uma troca. Eu primeiro quero receber para mim depois começar a andar e caminhar com Deus. É o contrário. Reino de Deus, você começa a caminhar com Ele primeiro, acreditando no projeto, nos sonhos que Ele tem para você. E aí depois o que você precisa, vai te alcançando. O problema é que às vezes nós queremos, olha isso, que Deus faça tudo por nós, sem o desejo de negar tudo por Ele. Noé, irmãos, está negando tudo para construir aquele grande barco. E isso aqui é para os jovens, para os adolescentes. Você que está aqui na igreja, né? Tem um termo que fala entrufunhado na igreja. As pessoas falam isso, né? Você fica naquela igreja o tempo todo. E talvez alguém lá da sua casa, lá da sua família fala: você não sai daquela igreja. Se eu não falo para ele sair daquela igreja, ele fica lá o dia inteiro. Irmão, essa igreja aqui é boa, né? O pastor Ginei falou aqui que a igreja é um lugar bom de se estar. E é mesmo. Talvez você tenha ouvido isso na sua casa. Você só vive naquela igreja. Você só está lá naquela igreja. Ô Felipe, olha, se você for olhar a cena de Noé construindo juntamente com seus filhos, porque construção dá trabalho. E eu vejo naquela época, não está aqui, mas está no campo da minha mente aqui, eu vou trazer para você aqui. Eu vejo os jovens daquela época, os adolescentes daquela época, zombando dos filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Por quê? Porque eles aderiram o projeto que Deus tinha dado para o pai e começaram a construir junto com o pai um projeto de salvação. E eu vejo aqueles jovens, irmãos, todo dia de manhã, deixa eu desacelerar aqui para não doer teus ouvidos, todo dia de manhã com o machadinho deles, não sei se era machado, faca de serra, sei lá, eu sei que tinha alguma ferramenta lá que eles usavam, todo dia pela manhã, indo mata adentro, bosque adentro, floresta adentro, cortando a árvore. Dá trabalho ou não dá? Colocando nos ombros. E os jovens talvez daquela geração chegaram para eles e falaram: olha, por que você não vem se divertir aqui com todos nós? Vem, olha, estou pegando uma aqui, vou pegar outra lá. Vamos embora, vamos para o baile, vamos para o pagode da vida, vamos para o samba da vida. E aqueles jovens olhando para aquele cenário, mas enquanto todo mundo às vezes talvez zombando deles, rindo da cara deles: olha, vocês são jovens demais, sai desse negócio de igreja. Ô meu irmão, você agora é Bíblia, você é Bíblia, sai desse negócio de igreja. Mas independente do que estavam falando a respeito deles: olha, vocês são jovens demais, sai daí, para com esse negócio, é loucura carregar esse peso, sai disso. Independente disso, eles continuaram construindo. Eles continuaram e perseveraram na construção que Deus tinha dado para o seu pai. Olha isso. Se o mundo não quiser te ouvir, faça como Noé. Salve-se você e a sua família. E agora, irmãos, isso daqui já está acabando já, porque eu vou passar o microfone para o pastor aqui agora. Sabe que não está acabando, quando eu falo que está acabando, não está. Isso aqui, irmãos, agora é muito forte.
Eu pedi até para o Alanzinho fazer isso aqui para mim. Deus convidou os racionais para entrar na arca, na grande barca, mas ninguém entrou. Então Deus chamou os irracionais, e todos eles vieram. Eu não quero acreditar que aquele barco, pastor, era só para Noé e sua família. Se você talvez, muito pesquisador das escrituras, depois não me mande mensagem falando, Barônio estava falando heresia lá. Se você tivesse lido mais, você ia ver. Eu estou entregando para você aqui algo, uma rema. Sabe o que é rema? Revelação. Coisa que Deus deu quando você está lendo, que não está escrito aqui no papel. Eu não quero acreditar baseado no texto que nós lemos aqui no início, de Gênesis 6,6. Doeu no coração de Deus. Ele ficou triste quando ele viu a humanidade daquele jeito. E ele fala para Noé construir a arca. Por quê? Porque enquanto Noé está construindo aquela grande embarcação, toda aquela geração noética daquela época lá, teve a oportunidade de ver a grande construção que estava sendo feita naquele tempo. A barca, a grande barca, Tecla, não era somente para Noé e sua família, era para todos aqueles que quisessem e aceitassem, porque segundo Pedro 2,5 nós lemos que Noé era o pregoeiro da justiça. É como se ele fosse um pregador da justiça. Nós escutamos essa frase direto, A sua vida é um exemplo, não é? A sua vida não é um testemunho? A vida de Noé construindo ali era o testemunho. A Bíblia diz que foram 100 anos construindo a arca. Uns dizem que foi 10 anos, outros dizem que foi 100 anos, está escrito 100. Outros falam que foi 120 anos, não interessa. Mas o tempo em que a arca estava sendo construída era o eterno, como nós lemos aqui, dando a oportunidade para as famílias da terra se arrepender. E ninguém entrou. Interessante que dentro da arca, desse grande barco, tinha predador e caça e presa, não é isso? Porque os irracionais entraram, Tiago, todos os irracionais. O homem que se julga ser racional não entrou. Interessante é que dentro daquela embarcação tinha o caçador e a sua presa. Todos os animais que se atacavam aqui fora, lá dentro eles estavam juntos. Todos os animais que brigavam e a presa, isso é normal, né? O caçador ali pegar a presa fugir, isso é normal no reino animal. Mas esses animais que aqui fora faziam isso, lá dentro da arca a história mudou. Porque lá dentro da arca pairava o espírito que anula o instinto. Dentro daquela arca habitava o espírito que anulava, olha isso, o instinto. Felipe, não estou entendendo o que você está falando. Por isso que lá dentro, os instintos deles foram sanados. E não tinha mais caça dentro. Imagina como é que ia ser aquela arca, hein? Um caça para lá, outro vem para cá. Interessante que eles vieram de casal, né? Dois entrando na arca. Toda uma geração durante 100 anos ouvindo e ninguém se arrependeu. Mas os animais que não têm a capacidade de pensar, obedeceram a voz de Deus e foram entrando na arca. Felipe, não entendi. Dentro da arca pairava e estava o espírito que anula o instinto. Felipe, eu não estou entendendo o que você quer dizer. A Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o espírito. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não é desculpa, porque nós temos um espírito que habita dentro de nós, dentro dessa embarcação, dentro da embarcação que sou eu, que anula instintos. O Espírito Santo tem a capacidade de entrar em todo o teu viver, dominar o teu ser e fazer você pensar como Deus pensa. Somente o Espírito Santo dentro da sua embarcação pode anular os instintos da sua carne. Coisas que você está planejando fazer essa semana, talvez uma traição, talvez você está traindo a sua esposa, talvez você, esposa, está traindo o seu esposo, instinto, carne, mas o Espírito Santo é capaz de anular esse instinto, se você permitir ele entrar dentro da sua embarcação. Glória a Deus. Um pastor teve uma revelação, eu estava assistindo isso, que ele esteve com Covid, e ele pediu a Deus a última chance, falou: Deus, eu sou jovem ainda para morrer. Essa foi a oração dele. Eu quero aqui respeitar todos vocês que perderam algum parente nessa transição que toda a humanidade passou aí, você na internet aí, o meu sentimento para vocês, o nosso sentimento. Mas esse pastor fez a seguinte oração: Deus, ainda sou muito novo para morrer,
Tem coisas para me fazer ainda na sua presença. E aí, escuta isso, em sonho, Deus aparece para ele em sonhos, isso é real, tá, irmãos? Foi em São Paulo. Deus aparece ele em sonhos e fala assim: olha, eu sei, você tinha muita coisa para fazer, mas tá bom. Na visão ele não vê Deus, só vê um homem falando, uma voz falando. Mas tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. E ele disse: Deus, se tu me des a oportunidade de sair daqui, eu vou fazer uma obra que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar, e está na Bíblia, não é por força e nem por violência. É ou não é? Não está escrito na Bíblia? Não é por força nem por violência, né? Mas é pelo Espírito, né? Estou cansado de ouvir isso. Agora eu quero te dar um exemplo aqui agora. Se você estiver assim, avistando um prédio agora, pegando fogo agora, o prédio está incendiado lá, e alguém está gritando lá, socorro, e está pegando fogo nele, o corpo dele está sendo queimado ali. O que você faz? Você faz assim para ele, ó: qual é o seu nome? Então, eu vim aqui para propor a você. E ele queimando lá, chorando lá, soltando o braço, derretendo. Eu vim aqui propor para você uma salvação, porque talvez você queira isso. E ele pedindo socorro, socorro. O que você faz, irmãos? O instinto humano faz o quê? Você corre ao encontro dele. Você não pergunta se ele quer ser salvo ou não. Não é isso? Mesmo se ele tivesse em pedaços, mas com vida ainda, você tirava ele daquele incêndio. Tem gente que é medroso, tem medo de fogo. Não iria não, mas tem gente que vai. Pegava aquela pessoa e tirava ela daquela situação. E eu estou cansado de ouvir isso. Não é por força nem por violência. Aí Deus vai dar uma visão para esse pastor. A visão era o seguinte: Deus mostrava para ele pessoas passando. Olha, eu dou um trabalho agora para o câmera lá. Deus mostrava para ele pessoas passando com seus perfumes caros, com suas bolsas passando, homens passando com seus ternos, nos seus trabalhos, e ele se alegrava. E ele falava assim na visão: poxa, como é bom ver isso, né? Deus disse para ele na visão: mas eu vou te mostrar como eu enxergo as pessoas. E aí nessa visão, na visão que Deus deu em particular para esse pastor, tá, irmãos? Escuta, para depois não falar: o Felipe estava falando lá, isso lá. Presta atenção ao contexto. Na visão que esse pastor teve, Deus falou assim: vou fazer você enxergar pela minha retina. É assim que eu enxergo. Você, né, inalou e agora, olha o perfume, né? Mas olha como eu vejo. E na mesma hora o cenário mudou. Ele via que aquelas pessoas estavam pegando fogo, e o cheiro horrível de carne queimada, mas as pessoas não estavam sentindo aquilo. Felipe, que doideira é essa? Pessoas que estavam destinadas já ao inferno. Deus falando: olha, eu sou um Deus de amor, tá vendo? Eu não quero que isso aconteça com essas pessoas, mas olha lá o que está acontecendo lá, olha a visão, mudou, a visão agora mudou. Essas pessoas estão sendo incendiadas, mas não é incendiadas pelo meu espírito, incendiadas pelo fogo do inferno eterno. Estão indo para lá, e eu quero, meu filho, usar você nesse tempo, para você resgatar essas pessoas. Não é para perguntar se ela quer ou não, é para você ir lá e tirar essas pessoas de lá. Irmãos, o pulmão dele começou a voltar ao normal, porque Deus é assim, é Deus do impossível, né? Faz cego enxergar, paralítico andar, estéril ser mãe de filhos. Na mesma hora o pulmão dele foi voltando ao normal. Irmãos, quando ele sai do hospital, ele sai com todo o ímpeto, ele sai com toda a força. E quando ele sai do hospital, o primeiro lugar que ele vai, numa praça em São Paulo, onde ele vai na praça Walking Dead, na praça dos zumbis, aonde tem o quê? Pessoas em situação de droga, usando crack. Ele falou: Deus, como essas pessoas vão sair daqui? O primeiro lugar que ele foi esse. Deus mostrou várias pessoas para eles, patamares, outro patamar de pessoas, né? Não era para falar esse negócio de outro patamar, mas vai lá. Pô, sou vascaíno, poxa, 4-0 ainda agora. Ele chega na praça e ele disse o seguinte no testemunho. Ele falou: Deus, como é que eu vou fazer isso? Rapaz, eu coloquei dentro de você o Espírito Santo que habita em você. Você tem autoridade, você só vai usar a autoridade que eu te dou. Ele entrou na praça dos zumbis e disse: olha, eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus me mandou aqui.
Vocês estão incendiados e vocês estão destinados ao inferno, mas Deus me mandou aqui para dizer para vocês que ainda há salvação, para dizer para vocês que existe uma barca, que se vocês entrarem nessa barca, vocês vão ser salvos. Eles olharam para ele, não entendeu nada. O Espírito Santo para ele: usa a autoridade. Olha, quem quiser agora, quem quiser não mais ter nenhum vício, você que usa isso aqui porque você está aqui, não tem jeito e você não consegue sair disso, mas você não quer usar mais droga, vem aqui. Olha o que o Espírito Santo mandou: vem aqui que eu quero orar por você. E o vício nunca mais vai fazer parte da sua vida, irmãos. Ele com medo, né? Tem coisas que Deus manda a gente fazer, a gente fica com medo, né? E será que é para fazer? Será que é para me envolver mesmo naquilo? Será que é para fazer aquilo? Daqui a pouco ele falou: Deus, como é que vai ser agora? Essas pessoas vão vir ou não? Ele diz no testemunho que começou a vir as pessoas, os zumbis, né? Que são a escória da humanidade. A gente passa até longe quando a gente vê, quando está passando de carro. Então, fecha o vidro, porque vai, né, aqui. Sabe como é que está o Rio de Janeiro, né, irmãos? Mas Deus quer levantar pessoas para incendiar esse Rio de Janeiro, não com fogo infernal, mas com o fogo do Espírito Santo. Jovens, adolescentes, crianças, a igreja. Deus quer incendiar, irmãos. As pessoas foram chegando lá e ele começou a orar por essas pessoas. E o vício dessas pessoas, ele falou assim: e agora? Será que elas vão continuar com Deus? Irmãos, ele teve que levar uma piscina para lá, para batizar pessoas. E são pessoas que foram ressocializadas de novo, pessoas que voltaram de novo a fazer o que elas faziam antes na sua família, na sua vida cotidiana. Porque uma pessoa se levantou e decidiu: não, Deus me levantou, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. E ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Há pessoas que há muito tempo estão numa jornada com Deus. O avanço foi para incendiar o nosso coração aqui ontem. Foram ferramentas que nós aprendemos, são coisas que a gente vai aprendendo para a gente poder incendiar. Incendiar o quê? Só a minha vida? Não, é para incendiar a vida de outras pessoas. Por quê? Quando Noé, olha isso, Noé parecia um tolo quando estava construindo. Isso é um idiota. Nunca caiu chuva na terra, porque construir em algum nível, quem olha pensa que o cara está doido, o cara está construindo no seco. Parecia um tolo até o dia que choveu. E essa é a frase que eu quero deixar para você nessa noite: continue construindo. E eu sei, Cris, eu esqueço o teu nome lá do Cris, lá em cima lá. Eu sei que construir é difícil. Por quê? Carregar peso estressa. Carregar peso dói. Lembra dos adolescentes, os filhos de Noé lá, o jovem? Carregando peso, dói. Dá trabalho. Porque o que é peso hoje? Mas por que vale a pena, Barone, construir? Por que vale a pena passar por tudo isso? Por que vale a pena? Porque é peso hoje, é estressante hoje, é de difícil acesso hoje. Porque tu não conhece meu filho, Barone, não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Eu sei que eu não conheço, mas Deus te chamou para você construir dentro da sua casa. Por quê? Por que é peso hoje? Por que vale a pena carregar hoje? Porque é peso hoje, mas vai ser testemunho amanhã. Dói hoje, mas amanhã vai ser testemunho. É estressante demais, mas amanhã vai ser testemunho. Deus está levantando uma geração de pessoas que vão colidir com a vida de pessoas e vão trazer essas pessoas a uma realidade que Deus quer para a vida delas. Quando eu estava na favela me drogando, perdido, aonde as mães falavam assim: sai de perto dele, proibido ficar do lado do Barone, sai de perto dele. Isso não é exemplo para ninguém. E eu me vi às vezes destacado. Aquele momento em que você se olha e fala assim: poxa, realmente as pessoas me olham com um olhar diferente. E quando eu estava nesse mundo e as pessoas se afastavam de mim, e eu via no olhar das pessoas, as pessoas: olha, esse aí é a escória da sociedade. Por isso que queima isso no meu coração, irmãos. É coisa de Deus mesmo. Quando eu estava lá nas drogas, mas quando Deus me tira das drogas, e já ia há 12 anos caminhando, 13 anos caminhando com Deus, 10 anos subindo os altares que Ele me chamou. Eu não estou me amostrando aqui não, irmãos. E eu não vim aqui me amostrar não. Eu só vim aqui dizer para você e ativar em você aquela promessa que talvez você até se esqueceu do que Deus disse a respeito da sua família, a respeito da sua vida. Eu não estou aqui cumprindo uma agenda não. Eu estou fazendo aqui o que Deus chamou para fazer.
hoje aquelas pessoas que me olhavam e falavam, esse aí não tem jeito, são as mesmas pessoas que falam, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Felipe, não entendi. Se há alguém aqui em nosso meio que está vivendo um momento difícil de vícios, se há alguém aqui em nosso meio que não sabe mais o que fazer por conta dos vícios, existe um Espírito aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui e ele pode anular os teus instintos. Se há alguém aqui com vício de pornografia e não consegue sair disso, há um Espírito aqui nesta noite que pode anular esse seu instinto. Aleluia. E agora tem que falar isso aqui para acabar a mensagem agora, porque tem um ditado que diz, né, Tecla? Pau que nosso torto nunca se endireita. É verdade, pau que nosso torto nunca se endireita. Tinha até um grupo antigo que cantava isso aí, né? Não lembro, não canta não, irmãos, ó. Só que esse é o ditado humano. Eu conheço há mais de 2000 anos atrás uma pessoa que passou durante 30 anos da sua vida escondido dentro de uma carpintaria, trabalhando, construindo as cadeiras, as mesas. Detalhe, o carpinteiro vai dentro da mata também. O carpinteiro de Nazaré, Jesus, ele assumiu a carpintaria de José, porque o pai dele morreu. Ele assumiu a carpintaria bem cedo, bem novo, mas ele ia à mata dentro cortando as árvores. Cortava as árvores, dá trabalho cortar. E aquela árvore que estava ali seca, não tinha nenhum valor aos olhos da sociedade, ele arrastava para dentro da carpintaria. Trabalhava com cepilho, com as ferramentas de antigamente lá, nem sei falar as ferramentas. Ele ia trabalhando aquela ferramenta daquela árvore, aquele tronco que não tinha nenhum valor. E aquele tronco que não tinha nenhum valor aos olhos da sociedade se torna depois um móvel de lindo e precioso valor. Pau que nosso torto nunca se endireita para o mundo, mas existe o carpinteiro de Nazaré, que pega a madeira torta, pega a árvore que não tem valor, aleluia, pega a árvore que não tem valor e faz essa pessoa ter valor de novo. Eu não sei porque eu comecei a falar isso aqui, mas a gente fala o que o Espírito Santo está mandando a gente falar. É momento de você se levantar. E aí, irmãos, dentro da carpintaria tem um processo de lapidação, processo de tirar aquilo que não tem nada a ver, até acertar a lixa. A lixa, quando passa, então, irmãos, a lixa dói. Processo. Isso é processo, mas daqui a pouco, irmãos, vai ter valor aquilo ali. Na mão do carpinteiro, talvez você não tenha nenhum valor. Na mão do carpinteiro, você que está assistindo aí na internet aí, talvez está se drogando até, você não tem nenhum valor. Mas na mão, olha isso, mas na mão de Jesus Cristo, o que ficou 30 anos escondido na carpintaria, aos 30 anos saiu para se batizar, mas nunca largou o ofício de carpinteiro. Agora ele trabalhou na carpintaria humana, nunca largou o ofício de carpinteiro e continua plainando vidas até hoje. Continua dando sentido à vida de pessoas até hoje. Até hoje ele começa, o Deus que começou a trabalhar. Eu falei isso na mensagem passada. No primeiro homem, trabalha em todos os homens até hoje, através de sua palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de pegar um homem. A palavra de Deus entra na mente do homem, os pensamentos de Deus esmaga. Somente os pensamentos de Deus é capaz de esmagar os seus pensamentos, seus instintos, e fazer você viver aquilo que Ele quer que você viva. Olha isso aqui. Passou, né? Não, passou não. Aí. Ainda é muito cedo para ser tarde demais. Estava em casa e Deus falou comigo a respeito disso, que tem pessoas que estão desistindo da jornada da fé. A jornada da fé é difícil mesmo, sabe, irmãos? Não é fácil não. O problema e a crise é quando eu quero tudo de Deus, mas não quero me sujeitar ao que Deus está fazendo nesse tempo. Eu quero, porque Abraão amou mais o Deus que deu Isaac do que o Isaac que Deus deu. Ou seja, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Por isso que eu vou sacrificar essa criança, esse menino, porque Deus está em primeiro lugar. Ele amou mais o Isaac, o Deus que deu Isaac, do que o Isaac que Deus deu. Por isso que na história nós vamos ver Abraão sendo titulado como o quê? Cristianismo, no islamismo e catolicismo. Em todas, nesses três pilares você vai ver o quê? No judaísmo, Abraão como o quê? O pai da fé.
porque ele amou mais a Deus do que a bênção que Deus deu. Quantos que nessa jornada da fé estão querendo desistir por conta disso, ó? Estão querendo desistir pelas coisas que estão acontecendo na sua vida e não está entendendo que você, esse ambiente aqui, é a carpintaria da história que eu falei. Aqui é a carpintaria. Aqui é onde tira os carrapichos. Aqui é onde vai tirando as coisas que estão erradas, acertando. Através de quê, Barone? Através da palavra, através desse tecladista aqui ungido, tocando essas teclas aí, através da palavra, do louvor, tudo que a igreja promove. Aqui é a carpintaria de Jeová. Aqui é a carpintaria de Deus, aonde você entra com esses desejos, com essas coisas, e você vai deixando Deus entrar na sua mente, e daqui a pouco aquilo que você tinha vontade de fazer, vai perdendo a força, e depois você nunca mais faz aquilo, e depois é testemunho, porque você fala, olha, eu cheguei naquela igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aquela igreja, ninguém nunca disse assim, ó, olha, não pode entrar aqui porque você está fazendo isso. Não, é para entrar fazendo isso aí mesmo, mas não é para continuar fazendo, porque o carpinteiro vai trabalhar na sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai te trazendo a realidade que Ele quer para a sua vida. Glória a Deus. Eu queria fechar a mensagem aqui agora, sério mesmo agora acabou. Acho que já deu tempo, eu nem sei qual é o tempo, mas deu tempo já. A Bíblia fala que Deus teve esse projeto. E Deus, como é maravilhoso, né, irmãos? Deus não quer ver mal de ninguém. Atenção que eu vou falar aqui agora, quem está em cima, olha aqui para frente. Por mais que tenha coisas que você fez, olha isso, hein? O Espírito Santo está mandando falar isso aqui para alguém. É lá da parte de cima. Por mais que você tenha feito coisas que aos olhos das pessoas, atenção quem está em cima, hein? Que aos olhos das pessoas, da sociedade, talvez da sua família, o que você fez foi gravíssimo, Deus está mandando falar. Ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda que eu tenha que me submeter a algumas consequências, mas em Deus sempre há esperança. Sempre há esperança, sempre há uma segunda chance em Deus, sempre há um recomeço em Deus, assim diz o Senhor, para alguém que está em cima aí, ó. Há um recomeço de Deus para a sua vida. Deus não quer ver o mal de ninguém. Por isso, Vinícius, que Deus tem um plano maravilhoso de novo. Se naquela época só uma família entrou naquela arca, Deus agora tem outro plano. Agora Deus envia também a sua arca à humanidade. Só que essa arca não tem 150 metros de comprimento. Fica em pé aí, Vinícius. É mais ou menos o tamanho do Vinícius assim, ó. Essa arca não é como aqueles desenhos pintados que nós vemos, de olhos azuis, olhos verdes, cabelos longos, lisos. Esta arca aparentava até ser o Vinícius assim mesmo, com essa barba linda de profeta, moreno assim. Essa arca não tinha, calçava mais ou menos 1,72 m de altura. A arca que Deus enviou à terra para salvar a humanidade é o seu Filho. Quando Jesus vem ao mundo, Ele é a segunda arca que Deus envia à terra. E nessa arca, irmãos, é fácil. O acesso à salvação é fácil. Jesus uma vez disse assim numa pregação, Ele está todo empolgado pregando, Ele diz, ó, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e se salvará. Eu sou a porta. Só existe uma forma de se chegar a Deus. Só existe uma forma de se aproximar de Deus, através da porta. Lá em Noé era fácil a salvação. O Deus do impossível lá atrás colocou uma possibilidade. Ele é Deus do impossível, mas não era impossível se salvar não. A possibilidade era só essa, só passar pela porta. Eu não sei qual é o tamanho da porta lá de Noé. Não sei se é pequenininha, mas vamos botar que é pequenininha. Eu estou aqui, estou festejando, estou zoando aqui, mas não quero mais isso. Agora vou passar pela porta. Era só passar pela porta lá naquela arca, lá atrás. O conceito de Deus não mudou até hoje. Hoje não é uma arca de madeira. Hoje não é uma embarcação de madeira. Hoje é o próprio Jesus que é a porta, te convidando para passar por Ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Não há mais tempo para ficar do lado de fora da embarcação. Você que veio aqui nesta noite, você que está assistindo aí, não há mais tempo de ficar do lado de fora da embarcação. Ou seja, não há mais tempo
de viver a vida que eu estou vivendo agora longe de Deus. É hora de eu me aproximar de Deus e passar pela porta. Em algum nível me aproximar de Deus e passar pela porta. Jesus é a porta, eu sou a porta. Ele é o acesso que me faz chegar do outro lado. O Deus do impossível, eu queria que você louvasse com a gente aqui nessa noite. O Deus do impossível colocou nas mãos dos homens a possibilidade. E quando seu filho veio a este mundo, a única forma de se salvar, mesmo sendo Deus do impossível, ele entrega na mão do Felipe o possível. Ou seja, o possível sou eu que faço. Eu tenho como salvar o meu espírito? Não. Mas o Deus do impossível tem como salvar o meu espírito. Mas qual é o meu possível? O que eu posso fazer? Eu posso escutar o convite e passar pela porta. Simples assim. Não tem não. É só passar pela porta e que está salvo. É assim que funciona. Jesus, quando veio a esse mundo, colocou a praticidade. É fácil, passa pela porta. Assim como Noé lá atrás. O Deus do impossível está aqui nesta noite. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Não vá embora, fique aí e seja ministrado por esse louvor. O Deus do impossível hoje está colocando nas suas mãos hoje a possibilidade nesta noite.